Então, a maledicência, ela é um assunto do dia a dia, né? E é um assunto danoso, ele prejudica muita gente. E o que é a maledicência? A maledicência é o hábito de julgar as pessoas, falar mal das pessoas e fazer a fofoca das pessoas, né? Então, isso daí não é nada bom. Para que pode trazer tudo isso para uma pessoa, né? E para aquele que a gente lança? A não ser tristeza e pesar, né? Então, a maledicência, ela está ligada aos nossos piores sentimentos, que são o orgulho, a inveja e o egoísmo. Com certeza, uma pessoa maledicente, ela tem forte dentro dela esses 3 sentimentos, que é o que leva a pessoa a falar mal dos outros, a comentar sobre a vida do outro e fazer uma intriga de uma tal forma que pode até destruir, né, a vida daquela pessoa. Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o poder da palavra, o dom da palavra. É pela palavra que construímos e é pela palavra que instruímos. E foi pela palavra que Jesus nos consolou através da boa nova. Palavras que ficaram e hão de ficar para a eternidade, né? Que assim seja. Que são palavras abençoadas, as palavras do nosso Mestre. As palavras de esperança que nos fazem retornar e tentar mais uma vez, quando a gente está passando por um momento difícil, a gente pensa que não tem mais saída, mas vem um amigo, uma pessoa, fala, não, você vai conseguir, tenha fé, você consegue. Então, isso dá motivação para que a gente possa se levantar, se reerguer e continuar a nossa caminhada. Vamos, né? Vamos fazer tudo o que é possível para que possamos estar de pé novamente. E uma palavra de um amigo nessas horas é muito necessária, é muito bom, né? A gente saber que pode confiar, né? Muitas vezes também a palavra é um instrumento muito mal utilizado por alguns homens, trazendo várias formas de destruição. Que nem tudo que nós estamos vendo hoje, né? Essa tragédia, essas guerras. Com certeza, teve uma palavra bem mal falada lá atrás, que deu, né, que incitou tudo isso, que levou a essa guerra acontecer, a essas maldades que estamos vendo. Então, foi algum dirigente, alguma pessoa de muito poder, que usou essa palavra para causar toda essa destruição que nós estamos vendo, infelizmente, né? Nem todos têm o dom de trazer a paz e o bem, mas que com sua palavra leva o mal, né? E a morte de muitos irmãos, infelizmente, né? Existem pessoas que utilizam a palavra para machucar o outro, alegando que precisa ter o zelo com a verdade, quando na realidade é pura maldade. Aí vira, não, eu vou falar tudo isso que você fez, porque está errado. Você não pode ser assim, você não pode. Então, eu vou contar para todo mundo aquilo que você fez, para você reparar o seu ato. Mas, na realidade, não é bem isso que essa pessoa quer. Ela quer expor. Ela quer machucar, né? Ela quer ferir essa outra pessoa. Outros utilizam a palavra para persuadir, manipular, e muitas vezes se escondem na figura de cordeiros, né? E vão se infiltrando em nossas vidas, e dali tirar o que interessa para fazerem as suas maldades. Então, quantos não chegam perto de nós? Falou meu amigo, né? Meu amiguinho, minha amiguinha, minha florzinha, meu amorzinho. Fala para mim, o que está acontecendo com você? Nessas palavras de carinho,
A gente sente que aquela pessoa está por nós. E muitas vezes não. Ela tira de nós, sabe, o nosso íntimo, a nossa dor mais íntima. E quando pensamos que é para ajudar, não, elas jogam no ar, né? E sabe Deus as consequências, trazendo para a gente muita tristeza, porque a gente aí passa a não a confiar mais nas pessoas, infelizmente. Às vezes por uma pessoa que age dessa forma, do lado da gente, infelizmente a gente vai perdendo a capacidade de acreditar nas pessoas. Mas não pode, né? A gente tem que ter força, ter fé, segurar na mão de Jesus, que nem eu falo, né? Porque só Ele mesmo para dar o consolo para a gente. E vamos tocar. E tudo se resolve, né? A maledicência é um assunto muito sério, pois ela pode destruir, que nem eu acabei de falar, a vida de uma pessoa, né? A maledicência é o ato que consiste em falar mal das pessoas. Maldizer significa destruir. A pessoa maledicente é maldosa. Se o coração do maledicente fosse puro, ele não teria nenhum prazer em discutir. Pelo lado pior, os atos do seu irmão. Porque ele nunca, vamos supor, eu cometo um erro. Essa pessoa, ela nunca vai pelo que eu possa ter feito de bom. Ela sempre vai pela aquela coisinha pequena que ela tirou de mim, pelo aquele erro que eu cometi. Então, isso para ela é um bálsamo, né? Porque ela vai ter muito o que falar e muito o que criticar. Ninguém ajuda condenando. Além disso, essa atividade desrespeita o dever primordial da caridade e ainda demonstra que nosso tempo está sendo pessimamente empregado. Afinal, ter tempo para falar dos outros, mal dos outros, significa ter tempo livre, em excesso, que poderia ser empregado em coisas úteis para. Então é isso. Geralmente as condutas alheias que mais nos irritam são aquelas que não admitimos estar em nós. Se condenamos a hipocrisia alheia, talvez não esteja sendo leais com a nossa própria imperfeição. É mais fácil a gente falar do outro e não se olhar, né? Não ver que eu tenho orgulho, eu tenho a bendita da vaidade que leva a gente a fazer tudo de errado também. Tenho o egoísmo, tenho a inveja, todos temos, não vamos falar que não. Que seja, se não sobrasse um restinho de todos esses sentimentos ainda dentro do nosso coração, não estaríamos mais aqui, né? A gente, graças a Deus, já estava passando por um momento muito melhor espiritualmente na vida da gente. Mas isso está latente em nós e precisamos trabalhar de uma forma para que não seja maior do que a nossa boa vontade, né? Então, esses sentimentos nós temos que fazer de tudo para extingui-los, né? Se criticamos o relacionamento de uma família, nossa, quanto isso não existe, né? A crítica sobre uma outra família, é que nós podemos estar vivendo isso, vivenciando isso. Então, enquanto nós estamos criticando a família alheia, ou a família da minha irmã, da minha tia, do meu primo, eu posso estar passando por tudo aquilo dentro da minha família, dentro do meu lar, mas eu não quero enxergar. Eu não vou enxergar isso. Então, meu orgulho não permite que eu veja que tem alguma coisa errada dentro da minha casa. Então, é mais fácil eu falar da família das outras pessoas. Eu falo tudo que eu quero, porque é o que está acontecendo ali dentro da minha. Mas eu não vou falar que é a minha, não. Eu prefiro falar que é a família dos outros, né? Tudo que criticamos no exterior, encontramos em nossa própria intimidade. Pois todos nós temos as más tendências a vencer, defeitos a corrigir e hábitos a modificar. Então, enquanto isso não começar dentro de nós, essa reforma dentro de nós,
a gente vive em um mundo meio escuro mesmo, né? Jesus não quer que falemos contra a vida do nosso semelhante, pois devemos notar que, às vezes, a pessoa erra não por compreender a extensão do seu erro, muitas vezes por ignorância daquele ato. Às vezes, uma pessoa, ela comete uma falha, comete um erro, mas muitas vezes sem saber as consequências que aquilo poderia gerar e tudo que poderia acontecer. Então, é uma ignorância da própria pessoa, né? Ela não consegue distinguir o certo e o errado. Isso acontece muito, né? Mais tarde, ao analisar o ato praticado, essa pessoa pode perceber que errou. E se tiver vontade, humildade em reconhecer o seu ato, irá procurar reparar essa situação. Então, em vez de criticarmos, né, que a gente peça para que Jesus clareie aquele coração, aquela mente, que ele enxergue, né, o erro que ele cometeu, as falas que ele lançou, e que ele possa corrigir, né, enquanto tem tempo, né? Agora, se formos maldizentes, agravaremos a situação penosa em que se encontra o nosso irmão que errou, e podemos ainda dificultar ainda mais a reparação. Segundo o Chico Xavier, foi uma frase que eu vi dele que eu achei certa, com certeza, mas eu já falei disso, mas eu vou falar essa frase. Existem pessoas que se aproximam de nós com o espírito da maledicência. Querem saber de nossa vida, não para nos auxiliar, mas para tornar pública as nossas feridas. Isso é uma maldade, né? Uma maldade muito grande no coração dessas pessoas, que chegam como cordeirinho, tira o que quer e lança como quer, né? Um dia tenho esperança que isso não aconteça mais, mas vamos lá, né? O maledicente é uma pessoa, no mínimo, descaridosa, e, portanto, contraria o espírito do Evangelho, e nos recomenda a não fazer aos outros o que não queremos que nos seja feito, né? A gente bate sempre nessa tecla de não faça ao seu irmão aquilo que você não quer que façam com você. Então, o maledicente, ele não pensa assim, não. Ele faz com os outros, mas aquilo que ele quer, né? Que ele acha que é certo. Então, Jesus nos fala, por que reparas tu no argueiro que está no olho do seu irmão e não vês a trave que está no seu? Isso daí é o que acontece muitas vezes, né? O argueiro são os defeitos dos outros e a trave são os nossos. Mas é muito mais fácil a gente enxergar um cisco de areia no olho daquele irmão do que ver aquela trave imensa que está na nossa frente, que são os nossos defeitos, os nossos pecados, né? Vamos falar dessa forma. Então, é mais fácil criticar o outro do que ver realmente aquilo que está acontecendo com nós, né? Essa trave são os erros que cometemos e as imperfeições de nossa alma. Então, enquanto não tivermos essa clareza de enxergar, a vida da gente se torna muito difícil. Depois que retirarmos essa trave, aí sim poderemos ajudar o nosso irmão a livrar-se desse argueiro, que é simplesmente um cisco. O maledicente é uma pessoa que tem a disposição muito rápida para julgar o outro, de uma forma ruim, negativa, e com certeza, em um estalar assim de dedos, ele já julgou, prejudicou e condenou o seu próximo, né? A maledicência está embutida em todos os lugares.
Eu vou citar uns exemplos, né, para vocês. Um é no trabalho. Estamos trabalhando, tem uma pessoa que está ali, passando por algumas dificuldades, algumas necessidades. Aí, um dia da semana, ele chega atrasado. Aí vem aquela pessoinha, sabe? Aquela vozinha, chega perto do seu chefe e fala assim, nossa, olha, eu gosto muito do fulano, mas sabe, ele está chegando tanto atrasado. Semana passada mesmo ele chegou aqui 3 vezes, 3 dias atrasados. Mas eu gosto muito dele, ele é uma pessoa bacana, mas ele deixou de entregar um relatório a semana retrasada por ter chego atrasado. Pronto. Ele já fez, né, o conclusinho dele. Então, se essa pessoa poderia estar almejando uma promoção, já perdeu ali. Porque o chefe não vai dar uma promoção para uma pessoa que chega atrasado, que não entrega o seu trabalho em ordem, né? Muitas vezes, o que vai acabar acontecendo? No pior das hipóteses, ele vai ser demitido. Né? Fala assim, nossa, você clareou minha mente, eu não estava vendo o que estava acontecendo aqui na minha, né, no meu setor, na minha empresa. Você clareou, então manda fulano embora. Eu não posso ter um funcionário assim. Gente, por trás dessa maldade, pode ter uma família doente, um filho doente, ou ele mesmo doente, né? Que poderia ter ido a uma consulta médica, fazer um exame, qualquer outra coisa. Mas isso não interessa para o maledicente. O que interessa para ele é fazer o mal, é fazer a intriga, né? Se tem a possibilidade, né, de uma promoção, ele vira e fala assim, nossa, mas como que ele vai ser promovido? Quem merece essa promoção sou eu. Então, né, vamos correr atrás, mas da forma mais negativa possível. Ele quer conseguir essa promoção destruindo, né, a vida de uma pessoa. Mas Deus é tão justo que, na maioria desses casos, se tem mesmo que existir uma promoção, vai vir para um terceiro lá atrás, que ele nem imaginava. E ele também vai ficar ali, ó. Mas, né? Então, vamos lá. Outra é no mundo virtual. Hoje em dia, o mundo virtual é o que está dominando a vida das pessoas, né? Muita fofoca, muita maledicência, muito comentário. Então, esse mundo virtual, principalmente no Facebook, ele tem as matérias e ali vem curtir, comentar e compartilhar. Dependendo do assunto, se você entra nessa, se você age ali nesse curtir, comentar e compartilhar, todo mundo está engajado a destruir uma situação. E assim, muitas pessoas vão só no pior, só no negativo. Então, vamos supor, eu vou citar atores, fica mais fácil que a gente entende melhor. Um ator bebeu muito, saiu correndo com o carro e quase atropelou uma pessoa. Então, aquilo vai rodando, vai passando. O último comentário que a gente vê, ator embriagado, atropelou e matou 10 pessoas. Né? É aquela fofoquinha que vai rodando. Agora, uma atriz brasileira famosa ganhou o Oscar Internacional. Ótimo, você curte, comenta e compartilha naquela hora. Essa notícia boa, existiu. Fique por ali. Em compensação, a desse motorista, a desse ator, que estava embriagado, que cometeu esse ato, aquilo vai rodando, até não ter mais fim no assunto. Agora, o que dá um valor? As coisas ruins, as coisas boas ficam de lado. Para que comentar o que é bom, se eu posso falar do que é mal? Eu tenho mais palavras para o mal do que para o bem. Né? Tem também a escola,
Gente, a escola hoje em dia, e não é só hoje em dia, acho que sempre foi assim. Mas hoje, a palavra mais entre maledicência é o bullying. Vamos dizer que é né, que é um sinônimo também. Aquela turminha de adolescente, ou turminha, né, para dar trabalho, são os adolescentes, né? Então, tem aquele que quer montar sua turminha e ele ser né, a pessoa que consegue manipular, que consegue fazer. Então, ele senta do lado de um amiguinho, que o amiguinho, vamos supor, tem uma certa dificuldade, ou não é tão bonitinho assim, ou é gordinho, ou tem um cabelinho crespo. Aí ele já começa. Olha, você está vendo ali? Aí aquela risadinha. É claro que aquele outro ser que está ali, percebendo que é com ele, sabe que é dele. E isso vai gerando uma angústia, um sofrimento naquela criatura, sabe? Que muitas vezes fica difícil de voltar para trás, de recuperar. Então, cresce. De adolescente, ele passa por uma fase mais adulta, com traumas, ele acha que ele não é capaz de mais nada, é uma pessoa feia, é uma pessoa que não consegue ter amizades, porque acha que todo mundo está, né? Vai tirando sarro, vamos usar essa palavra aqui, que ele não consegue ficar perto de ninguém, porque as pessoas maldam, né? E hoje em dia, isso está tão pesado, que um adolescente pode chegar até ao suicídio, né? A fofoca, às vezes, esse mal dizer, às vezes, essa influência transforma tanto esse ser que ele acaba cometendo uma atrocidade ainda maior, mas com ele mesmo. Infelizmente, é com ele mesmo, né? Então, que nós que temos nossos filhos, nossos netos, temos que prestar atenção nisso, né? Para que isso não se expanda, que isso não acabe trazendo uma tragédia ainda maior. Então, acho que é a obrigação de nós pais e mamães, papais e avós ficarmos alerta, né, nessa situação, que é muito danoso para um adolescente. Mas, em contrapartida, tudo isso tem uma palavra bonita, comprida, mas bonita, que é a indulgência. Né? Deus deu esse dom para a gente também, que é o contrário de tudo isso que eu disse agora. Então, quando nós cultivarmos a indulgência dentro de nós vamos ter o respeito, o perdão, a tolerância, a desculpa e, principalmente, a misericórdia com os nossos irmãos. Né? E assim, com certeza, Deus vai se agradar de nós, mais pequenininho aqui, e Deus vai estar feliz com nós. Porque nós vamos saber respeitar o nosso próximo. Né? A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou se vê, evita falar ou divulgá-los. Enfim, ela abafa toda aquela história, toda aquela conversação, a fim de que não sejam conhecidos esses defeitos. E olhamos somente os nossos defeitos. Né? O indulgente, ele tem essa capacidade de olhar somente os seus defeitos. E Jesus diz, não julgue com severidade apenas seus próprios erros julgue com severidade apenas seus próprios erros e o Senhor usará da indulgência para com você, no mesmo modo como fora indulgente com o outro. Então, se queremos que Jesus nos ame, nos abrace, nos acolha, temos que aprender a fazer isso também, né? Porque não é
Seria muito fácil a gente querer continuar cometendo as nossas falhas, os nossos erros, e querer ser bom para Jesus, né? Mas ele vê isso. Ele vê e fala, não adianta você querer ser aquela palavra hipócrita, vai, né? Fala assim, eu sou boazinha, mas por detrás, né? Por detrás. Então, não adianta a gente querer esconder. A gente pode esconder de um irmão, de uma pessoa física aqui, mas de Deus não. Se não dizem que não cai uma folha de uma árvore que Deus não saiba, que dirá um fofoqueiro. Você acha que ele não vai saber? Você acha que ele não vai saber quem você é e o que você faz? Claro que sim. Né? Então, é um pouco difícil isso aqui, mas a gente tem que tentar, né? Quando nos depararmos com uma fofoca, nós temos que pensar, parar e analisar. Se é verdade, se ela é boa para mim, se é bom para mim saber daqui, e se é necessário para mim. Eu saber daquela fofoca, de toda aquela trama, de toda aquela situação. Se não for, não precisa nem me contar. Então, que a gente aprenda, que a gente tenha esse conhecimento por nós mesmos, né? Essa vontade de ser diferente, de modificar, de mudar. Né? Então, que sejamos pessoas do bem. Assim, saberemos que os outros não se afastarão de nós. Porque uma pessoa fofoqueira, uma pessoa maledicente, um dia ou outro, quem está do seu lado percebe quem você é de verdade. E aí se afasta. Então, afasta a família, afasta os amigos. Quando você se deu conta, você está sozinho. Né? E por quê? Por uma falha sua, por um erro seu. Né? E aí você só sobra o quê para você? O desprezo e a solidão. Né? Porque, às vezes, a gente está reunido e fala, chega uma hora que todo mundo se cansa de ouvir. Aí todo mundo começa a perceber quem você é de verdade. E aí vem aquele afastamento, né? Aqueles muitos, às vezes, não se afastam e podem ficar ao nosso lado, não é por amor, às vezes por obrigação, porque é um filho que tem que cuidar dos seus pais, ou por pena, né? Porque aquela pessoa não tem mais ninguém. E é muito triste isso, né? Acho que a pena é pior ainda, né? Você está comigo só por pena, dolorido, né? Então, vamos lembrar, vamos ser pessoas boas, pessoas do bem, de verdade. E quando nós olharmos no nosso interior, poderemos dizer a nós mesmos, eu sou uma pessoa legal, eu sou uma pessoa do bem. Né? Então, acho que é isso que importa. A gente se sentir uma pessoa do bem, ser uma pessoa legal, e o Papai do Céu vê isso. Né? Ele poder ver, falar, nossa, olha como aquele menino se modificou, como aquela mocinha se modificou. É assim que eu gosto de ver meus filhos. Então, é isso, gente. Eu agradeço a vocês. Desculpe o meu nervosismo, por ser a primeira vez, mas eu espero poder ter passado a minha mensagem.